agir, meu Pai, em nossas vidas. Oh Espírito Santo de Deus, perdoa pelos meus pecados, Senhor. Perdoa pelas minhas falhas, Senhor Jesus. Porque eu sou falho, Senhor, perante Ti, sou um pecador. Oh Deus querido, Deus maravilhoso. Mas eu creio, Senhor, aleluia, na Tua palavra. Oh Espírito Santo de Deus, aqueles, meu Pai amado, que vieram, Senhor, Te adorar, Senhor. Porque só o Senhor, meu Pai amado, aleluia. Só o Senhor, meu Deus amado, aleluia, que merece toda a nossa adoração, todo o nosso louvor. Oh, Papai querido, Papai amado, transforma, Senhor, cada vida, cada coração, Senhor. Porque sabemos, meu Pai amado, aleluia, que tem muitos, meu Pai, que precisa, Senhor, de uma cura, de um milagre. Muitas das vezes, Senhor, está com o coração partido. Aleluia. Muitas das vezes, Senhor, a alma, Senhor, pede socorro. Mas eu creio que nesta noite, aleluia, o Cristo que morreu na cruz do Calvário, aleluia, para me salvar, para me libertar, eu creio que nesta noite, aleluia, o Senhor vai curar, vai libertar, Senhor. Aleluia, Jesus. Porque nós precisamos, meu Pai, da Tua graça, do Teu poder. Oh Espírito Santo de Deus, muitos, Senhor, estão, aleluia, estão dormindo. Muitos estão, Senhor Jesus, aleluia, distante da Tua presença. Prefere, ó Pai, as coisas do mundo. Oh Papai querido, mas o Senhor é aquele que dá tempo para todas as coisas. O Senhor é aquele que dá o tempo para se reconciliar, para se humilhar. Mas a Tua palavra fala: bendito é aquele que clama de dia e de noite. Aleluia. Por quê? Porque nós sabemos que o nosso galardão fala com cada vida, com cada um que está aqui, meu Pai, na Tua presença. E assim eu te peço, Pai, eu te agradeço, em nome do Pai, em nome do Filho e do Teu Espírito Santo de Deus. Amém. Aleluia, Deus. Vamos abrir nossas Bíblias em Atos, glória a Deus, capítulo 8 e versículo 26. Aleluia. Deus é tremendo. Espírito Santo de Deus, glória a Jesus. Quarto dia da campanha, aleluia, a qual o Senhor vai falar em nossos corações. Diz assim a palavra do Senhor: então um anjo do Senhor falou a Felipe e lhe ordenou: apronta-te e vai em direção ao sul, pelo caminho do deserto, que desce de Jerusalém a Gaza. Ao que ele se levantou e partiu no caminho, encontrou um eunuco etíope, alto oficial, administrador de todos os tesouros de Candace, da rainha dos etíopes. Esse homem veio a Jerusalém para adorar a Deus. Retornando para casa, em sua carruagem, ia lendo o livro do profeta Isaías.
E aconteceu que o Espírito disse a Felipe: aproxima-te e acompanha essa carruagem. Então Felipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: compreendes o que está escrito? Ao que ele aplicou: como poderei compreender e não ser alguém que explique? E pediu a Felipe que subisse e se sentasse ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do seu tosqueador, assim ele não abriu a sua boca. Amém? Amém. Deus maravilhoso, né? Os irmãos podem se sentar. Aleluia. O texto aqui fala que o Senhor vai usar Felipe. Aleluia. Primeiramente que ele fala, vai para o deserto. Na cabeça de Felipe ele fala: o que eu vou encontrar no deserto? Porque a mensagem era para ele ir até o deserto. Aleluia. Mas muitas das vezes Deus manda nós fazer as coisas, mas não sabemos o que é, para que é. Mesmo que seja no deserto, Deus, aleluia, Ele cobra de nós. Porque muitas vezes no deserto, aleluia, não tem água, não tem comida. Mas quando Deus manda, Ele supre. Aleluia, Jesus. Quando Deus fala, aleluia, Ele supre. Graças a Deus. E Felipe, então, ele vai para o deserto. E nesse tempo, o eunuco já vinha voltando, porque ele já tinha ido para Jerusalém adorar a Deus. Mas tem muita gente que adora a Deus, mas de que maneira? De que jeito? Aleluia. Adora a Deus por adorar? E o Senhor fala, aleluia, acompanha a carruagem e vê o que ele está lendo. Aleluia. E ele estava lendo Isaías, no qual o profeta tinha falado que o cordeiro, ele ia ser judiado, ele ia ser massacrado. Aleluia. Ele ia ser humilhado. Só que o que ele estava lendo, ele não estava entendendo. Mas o Senhor falou para ele, ó, aleluia, fala que esse cordeiro, ele vai morrer e vai ressuscitar. Aleluia. Esse cordeiro, aleluia, vai trazer vida. Aleluia. Glória a Deus. Esse cordeiro, aleluia, ele vai trazer vida. Ele vai ser morto, mas no terceiro dia ele vai ressuscitar. Aleluia.
E quando ele ressuscitar, aleluia, a minha e a sua vida Ele vai nos salvar, vai tirar nossos pecados. Porque é só Ele mesmo que pode salvar e curar e libertar. E o eunuco então entendeu a palavra, de quem que ele estava lendo. E mais adiante tinha um rio, um lago. Aí ele falou: o que impede eu de ser batizado? Aleluia. Porque a palavra foi pregada e ele entendeu. E ele entendeu que para ser salvo tem que ser batizado em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Por isso que é bom, aleluia, a gente conhecer a palavra. Porque tem muitos que querem, na igreja, vem, mas não é batizado. Mas o Senhor fala, aleluia, somente um que pode nos salvar, aquele que morreu na cruz. E para isso, tem que ser batizado em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus. Para que haja salvação. Amém? E assim eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Amém? Cumprimentamos a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Gostaria de pedir para os irmãos colocarem de pé, para juntos estarmos louvando e exaltando o nome do Senhor. Amém? Saúde a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Da honra, toda a glória. A igreja louva. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois teu fôlego é minha vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira dessa cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas sua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas
e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele crêem. Aleluia. Espírito Santo de Deus. Aleluia. E não há ferrolho, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escuro para os que nele crêem. Aleluia. Aleluia. Faz a tua obra, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Obrigada, Jesus. Aleluia. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Eu creio. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo, de noite ou de dia. Ele nessas mãos, tua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Aleluia. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar
A paz do Senhor, irmãos. Amém. Deus abençoe a vida de todos. Mais um dia da campanha, né? Águas profundas. Eu creio que Deus está na casa. É só contemplar, irmãos. Essas cadeiras que estão vazias aí, os anjos estão sentados. Aleluia, Jesus. Nada que tem aqui nesse mundo vai subir para o céu a não ser nós. Então vocês estão no lugar certo, no momento certo, buscando e adorando o nosso Deus. Eu creio que Deus vai falar grandiosamente com a vida de vocês. Diaconisa Aline, Andreas. Cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Os irmãos abrem as nossas Bíblias no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 27, versículo 46. Glória a Deus, aleluia. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani? Isto é, Deus meu, por que me desamparastes? Mais uma vez. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani? Isto é, Deus meu, por que me desamparastes? Amém? É somente até aí. Irmãos, esse é um versículo que o Senhor tem ministrado ao meu coração desde o início da campanha. E o Senhor ministrava algo muito forte sobre esse versículo, porque às vezes quando nós lemos, à primeira vista nós vamos nos perguntar, mas aqui Jesus ficou desamparado? Né? Nesse capítulo vai mostrar um pouquinho, né, no finalzinho aí da crucificação de Jesus, onde nós bem sabemos a dor que ele sofreu, o sofrimento que foi, como foi, né, foi doído, foi sofrido. E aí, quando chega na hora nona, ele vai falar com o Senhor. Quando nós lemos o Evangelho, nós até chegar ao final da crucificação, nós percebemos que Jesus, ele menciona Deus como Pai. Pai e Filho, Pai meu Pai, o Pai que está aqui, o Pai das boas obras. E nesse momento, é a primeira vez que Jesus vai mencionar Deus como realmente Deus. E ele não vai falar Pai, ele vai falar Deus meu. Deus meu. E o Senhor ministrava no meu coração que pela primeira vez o Filho vai carregar sobre si o pecado da humanidade. E quando nós lemos esse versículo, nós às vezes nos deparamos, nossa, mas será que, poxa, Deus então desamparou Jesus, então Ele pode nos desamparar? E na verdade não é bem assim. Quando nós vamos nos aprofundar dentro desse versículo, nós vamos entender que Jesus nesse momento estava passando pela separação entre Deus e o homem. Eu digo homem porque Jesus ele veio, né, o verbo se fez carne, né? Jesus ele se fez homem para que ele pudesse passar aqui na terra. E quando a palavra do Senhor vai falar que aquele que não conheceu o pecado, mas Deus fez pecado por nós, ali Jesus estava passando pela separação entre Deus e o homem, ou seja, a única coisa que afasta o homem de Deus é o pecado. E isso me chocou porque aqui Jesus, ele vai passar por esse desamparo para que nós não fôssemos desamparados. Jesus, ele vai entrar na dor para que nós não fôssemos desamparados, para que nós não passamos pelo
passou. E Jesus, ele experimentou a angústia da separação para que nós experimentássemos o que, irmãos? A reconciliação. Jesus, ele entrou nas trevas para que nós pudéssemos entrar na luz. Aleluia, Jesus. E isso aqui é muito forte, irmãos, porque quando nós vamos entender a palavra inferno, nós vamos entender que é a eterna separação entre Deus e o homem. E aqui, Jesus, ele passa por esse período. Ele vai passar por essa separação. E muitas das vezes o que o Senhor ministra no meu coração é que você está dentro da igreja porque está com medo de ir para o inferno, ou porque realmente conhece a mensagem da cruz. Porque se você está com esse pensamento, irmãos, pode começar a mudar nesta noite. Quando nós olhamos para o que é a vida eterna com o Senhor, nós vamos entender que a vida eterna não começa após a morte. Nós vamos entender que a vida eterna ela começa aqui. A vida eterna é a participação da vida com Deus. Aleluia. Então, se você nesta noite está vivendo, participando da vida com Deus, é sinal que você já está a caminho da vida eterna com o Senhor. E ali, quando Jesus questiona o Senhor, porque me desamparastes, não é porque Deus deixou de amar, não. Não é porque Jesus deixou de ser Deus, não. Eu penso como se fosse uma mãe e um pai nos dias de hoje. Você perderia o seu filho, deixava o seu filho morrer, ou você preferia morrer? E foi assim que o pai fez. Ele preferiu dar ao seu filho único, sofresse para que ele salvasse, para que ele protegesse os outros filhos deles. Então, o que o Senhor ministrava no meu coração nesta noite é que hoje nós escolhemos estar aqui nesta noite adorando ao Senhor. O tempo de vida com o Senhor, servir ao Senhor, tem sido em que sentido? Você tem sentado aqui nessa cadeira realmente para servir ao Senhor? Ou porque se eu estiver aqui eu não vou para o inferno? E não é bem assim, irmãos. Então, o que essa palavra ministrou no meu coração foi exatamente isso. E quando nós vamos olhar, lá na vida eterna com o Senhor, o que importa, irmãos, não é as ruas de ouro, não é a mansão celestial, não. Se nós estamos começando, já participando da vida eterna com o Senhor aqui, nós vamos ver Deus face a face. E é isso que o Senhor ministrava no meu coração, amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Já começou agora? Cumprimento, irmãos, com a paz do Senhor. Eu vou falar em Eclesiastes 3, que diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar. Irmãos, Deus colocou essa palavra no meu coração já tem alguns dias. E esse dia eu estava no meu trabalho, tem um rapaz que trabalha comigo lá, e ele não acredita muito em coisas de crente, sabe? E ele falou assim: Lu, esse dia você colocou uma palavra postou, que eu gosto sempre de postar. Aí esse dia eu postei a palavra lá e falei assim: nossa, eu ouvi uma palavra lá que você colocou, que foi muito edificante pro meu dia. Então a gente fica contente da gente pegar e estar colocando assim uma palavra, postando uma coisa que a gente acha que não é nada, mas às vezes edifica e ajuda alguém ali, né? Que está precisando de uma palavra, de uma coisa. E assim, irmãos, há 5 anos atrás, o meu filho, agora em agosto vai ter 5 anos. O Breno, ele estava
Ai, Jesus. Aleluia, Jesus. Ele começou, veio para casa da minha sogra, eu estava trabalhando. Aí chegou a noite, o Breno começou a passar mal. E meu esposo levou ele para o médico. E o médico falou que era uma infecção. Aí passou uns remédios, a gente comprou remédio, ele tomou. Depois desse remédio que ele tomou, ainda continuou com os sintomas. Aí eu falei, amor, tem que levar ele de novo no médico, alguma coisa tem de errado aí. Aí levamos no médico, aí o segundo médico que atendeu, ele falou assim, mãezinha, aqui não tem nada de infecçãozinha não, tem alguma coisa mais grave, mas vamos verificar isso. Falei, amém, vamos ver o que é. Aí, irmãos, quando o médico passou uma tomografia para ele, quando foi ver, ele estava com apendicite. A apendicite dele estava com pus e estava estourada. Vai ter que fazer uma cirurgia aí de emergência. Foi 10 dias que eu fiquei dentro do hospital, que eu pegava e perguntava, Deus, cadê o Senhor na minha vida? E quando a gente está passando por dificuldades, a primeira coisa que a gente começa a murmurar a Deus. Mas assim, tem coisas que a gente tem que passar, independente do que seja. Não vai ser eu que vou passar por você, não vai ser ninguém. Vai ter que ser você. E quando tem que passar, irmãos, é assim. Mas para a honra e a glória do Senhor, foram 10 dias que Deus me deu forças. Não tive apoio na época de pastores, que nem a gente tem hoje, que a gente manda mensagem no grupo, ou manda mensagem para os nossos pastores, eles pegam, dão apoio, eles oram pela gente, a gente manda mensagem lá, pastor, precisando de oração disso, eles vão lá, oram por nós. Então a gente tem que agradecer pelos pastores que a gente tem. Temos que pegar e levantar a mão para o céu, porque não é qualquer um que tem assim os pastores que nem a gente tem, irmãos. Então eu sou muito grata a Deus pelo pastor e pela minha pastora que Deus me deu. Assim, eu agradeço a minha oportunidade no nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe essa família. Pastora Luciana. Glória a Deus, aleluia. Você é chamadíssima. Amém? Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Como que uma dona muda Cristo. Eu vou louvar a igreja. Amém? Como, meu Deus. Santo Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Nós vamos esperar mais 4 anos para ter de novo, né? Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Deus sabe de todas as coisas. Eu estava conversando com o Matheus hoje, de algo que uma pastora que postou, e ela já tinha postado algo assim. Jesus, o que você deixaria? Você veria para a igreja ou assistiria o jogo? O jogo é do mundo, Jesus é eterno. O jogo passa, mas Jesus permanece. Aleluia, Jesus. Cada um tem a sua opção, cada um, né? Isso é em geral em todas as igrejas. Mas o jogo, ele tem muito dinheiro. E Jesus é dono do ouro e da prata. Aleluia, Jesus. Não precisa falar mais nada. Pode colocar o louvor. Aleluia, Jesus. Tu és fiel, Senhor. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Oh, aleluia. Rabaxure mandarabaxari. Rabai que devassore mandarabaxure mandarabaxari. Irica mandarabaxure mandarabaxure mandarabaxari. Naramandore baixure tererere asa. Rabaxure mandore baixure mandore baixarabadai. Ai que desure mandarabaxure baixure mandarabaxari. Porque
essa terra vai passar, mas a minha palavra não passa. Que dentro de devido ao teu esforço, eu te entrego milagres hoje sobre a tua vida. Porque eu sou Deus que sondei a tua alma, o teu coração. Enquanto tu fizeste pra mim, eu faço por você, porque sou eu, Deus, que estou passando sobre essa terra. E começará a ver sinais, porque sou eu, Deus, que vou passar para baixo e que derrama. E vão pegar a prepare igreja, prepare igreja. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Estão esquecendo de mim na cruz. Estão esquecendo de mim na cruz. Mas eu vou passar sobre essa terra. Nem o Espírito de mentira vai ficar. Estão me esquecendo na cruz. Aleluia, Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Toma comigo, igreja. Oh, Espírito Santo. Tenho uma palavra para você. Não desanime. Aleluia. Tudo que você pediu a Deus já está vindo. Olha que Deus. Esses dias Deus te viu chorar num canto escondido. Você mal conseguia falar. Olha que Deus. Eu ouvi o seu gemido. Mas o Deus que me enviou aqui sabe tudo. Ele não leva tudo. Ai, como ele vai ver.
essa oportunidade. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, vamos entrar aqui no dízimo da fé. Os irmãos sabem que a nossa aliança com Deus ela é eterna. E o que está escrito na palavra devemos cumprir. E desde o encontro de Abraão com Melquisedeque, foi estabelecida uma aliança e eles falaram que 10% estaria devolvendo para a casa do Senhor. Isso continua, irmãos. Isso continua valendo. Eu estou vendo que só tem pessoas aqui que são dizimistas, são pessoas que estão sendo fiéis na casa do Senhor. Então não precisa estar aprofundando Aleluia, Jesus. esse assunto de dízimo e oferta. Porque todos sabem que é para investir na casa do Senhor. Hoje mesmo tive mais um gasto. As 2 caixas queimaram os alto-falantes. Na segunda-feira mesmo já levei, já. Glória a Deus. Deus coloca pessoas no nosso caminho que está sempre ali colaborando, né? A mãe já arrumou, agora só falta pagar. Mas isso Deus provê. Vocês veem que o dízimo de vocês é investido aqui dentro. É tudo aqui dentro. Então, continue sendo dizimista na casa do Senhor. E eu creio que o Senhor vai estar retribuindo 10 vezes mais do que vocês estão fazendo pela casa dele. Amém? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Se você já pensou em desistir, tenha fé e não pare de sorrir. Você vai ver que o inimigo não vai entender que o crente, até mesmo chorando, ele canta porque se chorar, chora nos pés do Senhor, de Jesus, como seu consolador. Deus sofrer, uma noite até pode durar, mas o crente sabe que a vitória vem pela manhã. Então cante assim: vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha
Coloca no pé, igreja. Receber aí o evangelista pronto. Eu creio que Deus tem algo preparado para a vida de vocês, amém? Amém. Aleluia. A paz do Senhor, igreja. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quarto dia da campanha para a glória de Deus. Nós estamos aqui para juntos adorar o nome do Senhor, glorificar o nome dele, porque até aqui ele tem nos ajudado, até aqui ele tem nos sustentado. Aleluia. E é por causa dele que nós estamos aqui. Não é pelo Brasil, não é pelo Jonatas, não é pelos pastores, mas é por causa de Deus. Aleluia, Jesus. Quero louvar ao Senhor, irmãos, por essa oportunidade de mais uma vez poder exercer o chamado, mais uma vez poder falar do amor de Deus. Estou muito feliz, irmãos, de verdade. Quero louvar a Deus pela vida dos pastores, que Deus abençoe em nome de Jesus. Colocaram nesse barco aí, irmãos. Nem sabia. De verdade, irmão, nem sabia. A pastora só mandou cartaz para mim e mandou uma carinha assim, com a boquinha assim. Silêncio. Mas amém, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Quero louvar a Deus pela vida de vocês que está aqui. Não me canso de dizer, irmãos, toda oportunidade, todo lugar que eu vou, eu falo que já que você veio, então entrega o seu melhor. Aleluia. Podíamos estar em casa, né, numa noitinha favorável, um friozinho, mas já que nós vemos, irmão, vamos adorar o Senhor com força. Glória a Deus. Aleluia. Esquece o pregador, esquece o irmão do lado, foca na mensagem de Cristo e adora a Deus em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, muito obrigado pela presença de vocês aqui. A palavra do Senhor se encontra em Ezequiel, capítulo 37. Glória. Quero louvar ao Senhor por esta palavra. És fiel, Pai. Ezequiel, capítulo 37, versículo 4. Diz assim, irmãos: novamente ele me disse: profetiza sobre estes ossos. Novamente ele me disse: profetiza sobre estes ossos. Amém? Aleluia, Vamos Jesus. sentarmos em nome de Jesus. Bom, se eu pudesse, eu posso dar uma mensagem, ou melhor dizendo, dar um tema para essa mensagem, irmãos. O tema da mensagem é Vitória em meio ao vale. Não, eu vou repetir de novo para ver se a igreja consegue entender a magnitude do tema dessa mensagem. É vitória no meio do vale. Eu não sei da maneira que você entrou aqui, eu não sei como que se encontra a sua vida, o seu espiritual com Deus, mas nessa noite o céu está liberando para mim, para a sua vida, vitória no meio do vale. E quando falamos de vale, algo me chama a atenção, pastor Jefferson. A Bíblia diz em 1 Samuel, no seu capítulo 17, que Deus agora ele tem suas maneiras de trabalhar, irmãos. Deus agora ele tem as suas especialidades de fazer com que nós, como servos, vivenciamos o extraordinário de Deus. Perceba que a Bíblia diz agora que Davi, no capítulo 15, Saul rejeitado, no 16, Davi é ungido, e no 17 agora, a Bíblia diz que o seu pai, Jessé, está amaldiçoado. Vai até o campo e lá leve comida, alimento para os seus irmãos. Perceba que Davi agora é obediente, simples, humilde. Davi ele faz aquilo que seu pai está pedindo, porque diz que ele vai
até o encontro dos seus irmãos. E você conhece a história, irmãos? Eu vou ser bem rapidinho hoje, em nome de Jesus. Fiel àquilo que Deus colocou no meu coração. Aleluia, Jesus. A Bíblia diz que Davi vai. Só que no meio do caminho, a Bíblia diz que Davi, o evangelista Júnior, ele passa por um ribeiro, por um riacho. E a Bíblia diz que Davi agora ele está com a sua bolsa, com o seu alforje. A Bíblia diz que ele coloca algumas pedrinhas sobre a sua bolsa. E ele abre agora, observando, seu irmão avistando. A Bíblia diz que ele fica irado. Ele fica perturbado no seu enlaudecido. E no seu coração vem aquela dizendo assim: mas o que é que você faz aqui? Perceba que Davi só estava cumprindo ordem do pai. Olha só como que Deus tem as suas maneiras de trabalhar através de um homem e de uma mulher de Deus. Davi inocente, irmãos. A Bíblia diz agora que ele fica revoltado. E a Bíblia diz que Davi agora ele leva comida para os seus irmãos. E a Bíblia diz que todos os dias, pela manhã, ao meio-dia e à tarde, havia um homem por nome Golias. Homem esse agora que todos o temiam. Todos ficavam preocupados e com medo de Golias. A Bíblia diz que Golias ele afrontava o povo todos os dias. E a Bíblia mesmo diz que ele mesmo coloca na mesa a sua maior especialidade, que é lutar. A Bíblia diz que ele diz assim: eu quero ver qual é o homem que vai se levantar e vai guerrear contra mim. E aquele que se levantar e guerrear contra mim, eu mesmo vou se dobrar, se prostrar, eu mesmo vou dar a ele, a minha filha, vou dar a ele algum status, fama, reconhecimento. A Bíblia diz agora que Davi, ouvindo isso, ele vai até Saul. E você conhece, tem aqueles questionamentos, mas Davi, rapaz, você ainda é jovem, você ainda é pequenininho, você ainda não tem estrutura, rapaz, para enfrentar alguém que já está acima de você, seja fisicamente, seja talvez espiritualmente falando. Golias, Davi, ele é um homem já preparado, rapaz. Só que Davi ele não perdeu a oportunidade daquilo que estava em jogo, daquilo que estava na mesa. Era a oportunidade de Davi exaltar o nome do Senhor sobre aquele lugar. Perceba que tem ambientes, tem lugares que o Senhor vai usar como estratégia para que eu e você exaltamos o nome dele sobre aquele lugar. A Bíblia diz agora que Davi, então, ele começa esse tete-a-tete com Samuel, e com Saul, desculpa. E agora a Bíblia diz que nessa conversa São Jesus diz: rapaz, prova para mim então que você realmente está preparado, que você está apto para ir para a guerra. A Bíblia diz que Davi começa a falar: vamos lá atrás, eu cuidava das ovelhas do meu pai, e daí vinha um leão, eu matei o leão, e depois vinha o urso, eu matei o urso. Então, Saul, fique tranquilo, estou preparado. Saul, não muito convincente daquilo que Davi estava passando por ele, a Bíblia diz que Saul falou assim: tudo bem, Davi, já que você quer, toma aqui uma lança e toma aqui a minha armadura. Davi agora até coloca a sua armadura, até pega a tua lança. Só que na cabeça de Saul, o que tinha dado certo para Saul também daria para Davi. Davi então ele coloca, e na cabecinha de Davi, talvez inocente, coitado, a Bíblia diz que ele começa a querer caminhar com aquela armadura que nem era dele. A Bíblia diz que ficou algo tão pesado, tão fora do padrão, que Davi arranca. E eu já quero liberar algo de Deus para a sua vida nessa noite. Não
vizinho A, para o vizinho B, que vai dar certo para você. Vou melhorar, vou melhorar. Não é porque o casamento da grama do vizinho está mais verde, não é porque o trabalho do vizinho está mais verde, que o seu também tem que estar verde. Deus tem algo liberado e reservado para cada um. Deus, ele vai usar você como você é, não é como o seu irmão é. Mas eu vou falar isso aqui, irmão. Grande Deus. Aleluia, Jesus. Eu sempre dizia assim, está aqui o pastor Gerson, o evangelista Júnior. Eu sempre dizia assim, eu sempre quis pregar desse jeito. Eu sempre quis falar desse jeito. Só que teve um dia que Deus falou comigo, falou assim, filho, Olha. eu vou te usar da maneira que eu quiser. Aleluia. Não era sobre inveja, irmãos. Não era sobre querer ser igual. Porque a unção que Deus me deu, não deu para você. E a unção que Deus para você, não deu para mim. Cada um tem a sua porção no reino dos céus. Então, Davi estava dizendo assim, ó, Saul, obrigado. Mas aquele que está comigo, não perde batalha. Aleluia, Jesus. Então Davi agora ele tira, ele se desfaz da armadura de Saul. Saul ele entrega Davi. Diz, não vai para a luta, vai para a guerra. A Bíblia diz que Davi ele se coloca de pé no meio daquele vale. De um lado Saul com o povo, do outro Golias. E a Bíblia diz que eles começam ali a se afrontarem. Golias começa a liberar palavras de afronta contra Davi. Davi agora ele diz assim, tu vem a mim com lança, com espada, com armadura, com caneleira, mas eu... Aleluia! Irmãos, quer uma ceia de Deus para a nossa vida nessa noite? O crente, o homem, a mulher de Deus, ele já tem a senha para ganhar, para guerrear, para lutar, para vencer o vale a qual você se encontra. Não é espada, não é armadura, não é capacete, não é. É sobre a palavra de Deus liberada sobre a minha, sobre a sua vida. É sobre o secreto que você tem com Deus. E a Bíblia diz que agora não vale. Davi, ele glorifica o nome do Senhor. Lembra que Davi, ele estava preparado, irmãos. E coisa boa é quando o crente ele já vai preparado para o vale missionário. Coisa ruim é quando o crente vai para o vale e não está preparado, ele quer se preparar no meio do vale. Uma coisa é você ser preparado, uma coisa é você se preparar no meio do caminho. As coisas não vão fechar, irmãos. Então nessa noite o céu está liberando para mim, para a sua vida. Fique preparado para quando o vale chegar, você ter força espiritual para ganhar. Davi ele já foi preparado. Perceba que Davi ele já levou no bolso aquilo que ele ia precisar para Deus. A Bíblia diz agora que ele pega aquela pedra, você conhece, irmãos? Dá aquela estringada, Golias cai, perde sua cabeça, o nome do Senhor é glorificado sobre aquele lugar. Mas a estratégia de Deus, muitas das vezes, faz com que em você ficamos preocupados. Perceba que Davi tinha tudo para estar num lugar de status, tranquilo. Davi já tinha sido ungido de Aconisteta. Davi ele tinha tudo para estar de boa. Só que olha só o que Deus faz para que o nome dele venha a ser glorificado. Talvez você tenha que dizer, Jonas, a minha casa está tranquila. No meu trabalho está tranquilo, a minha vida espiritual está tranquila, o meu chamado está tranquilo. Toma, irmãos, que Deus abençoe. Mas se for preciso, Deus ele mexe, ele muda a rota, ele muda a estratégia, mas o nome dele tem sempre a ser glorificado. Eu falei, Deus, mas Davi estava tranquilo. Deus usou o pai de Davi para que
que ele fosse para o vale, para que no vale o nome do Senhor fosse glorificado e mostrasse para aquele povo que não tem gigante que se fique de pé diante da presença do Senhor Jesus. Não, vou melhorar para você nessa noite. Talvez você entrou aqui dizendo, Jonas, eu estou passando no vale, rapaz, a minha casa está assim, meu casamento está assim, a minha chamada está assim, a minha vida espiritual está assim, a minha casa está assim. Mas nessa noite, já que você veio, mas está no meio do vale, a presença do Senhor vai impactar na tua vida, e a presença que você sai daqui e entrar na sua casa, o vale vai mudar. Davi agora ele tem vitória no vale. Guarda isso aqui. O problema não é o vale, é quem está com você no vale. Não, vou melhorar. O problema não é você ficar com a porta fechada, é quem está com você quando a porta está fechada. O problema não é você ficar enfermo, é quem está com você quando você está enfermo. O problema não é o seu casamento não está bem, é quem está com você quando o seu casamento não está bem. O problema não é você estar com a sua chamada caída, o problema é quem está com você com a sua chamada. Tem diferença, irmãos. Glória a Deus. Tem diferença. Então tem vales que Deus ele vai mudar a rota para que você passe, para que o nome dele seja glorificado. Aleluia, Jesus. Só que agora a Bíblia diz em Ezequiel no seu capítulo 1 que Ezequiel ele está num ambiente desfavorável. Diácono Vanildo, a Bíblia diz que Ezequiel ele passou a vida, ou boa parte da sua vida, estudando, se dedicando, aperfeiçoando, para que ele pudesse ser um sacerdote, para que ele pudesse ser um obreiro de valor, um homem de Deus. Só que a Bíblia diz que, por permissão de Deus, por aquele povo não dar crédito à voz do Senhor Jesus, a Bíblia diz que invadem Israel. A Babilônia invade, pega aquele povo cativo, leva cativo, e nessa remessa tem só os meninos, ou as pessoas, ou os homens mais qualificados. Perceba que o inimigo, ele sabe aonde ele vai investir. Daqui a pouco você vai entender. Perceba que a tua casa não está sendo atingida se não fosse uma casa de valor. Perceba que o seu chamado não está sendo colocado em guerra se não tivesse dado fruto. Perceba que a sua chamada, por muitas das vezes, tem doído, tem sangrado, tem chorado, porque o inimigo sabe que lá na frente vai se tornar uma missionária, uma pastora, um missionário, um evangelista, um pregador da palavra do Senhor Jesus. O inimigo ele não joga pedra em lugares errados, ele sabe onde ele tem atacado, mas é por isso que você está aqui nessa noite. Deixou tudo do lado de fora e veio adorar o Senhor, porque sabe o que o Senhor tem sobre a sua vida. Então agora, perceba que Nabucodonosor ele invade, irmão, você conhece. Ele leva todo mundo cativo. Por quê? Porque Jeremias, por cerca de 23 anos, dizia: gente, a mão de Deus é pesada. Gente, o Senhor Jesus vai permitir. Gente, abram os vossos ouvidos. Gente, o Senhor Jesus vai permitir o vale. Só que o povo não dava crédito. O povo não dava ouvido. E posso dizer uma verdade, irmãos? Nos dias de hoje, por isso que tem muitas pessoas no vale missionário. Por isso que nos dias de hoje tem pessoas saindo da igreja porque não tem dado ouvido à voz do Senhor Jesus. Só que quando Deus ele permite,
ele se responsabiliza. Não, vamos orar. Deus, quando Ele permite você passar por alguma situação, irmãos, Ele se responsabiliza de ir com você até o final dela. Só que tem coisas que você mesmo se permite passar e se permite viver, e Deus está dizendo, eu não estou nesse negócio não. Não adianta falar, Senhor, Jesus, Pai, tem coisas que eu, Senhor, não estou. Aleluia, Jesus. Então agora, Ezequiel ele começa a dar. Coloca no capricho, obrigado. Perceba que Ezequiel agora ele começa a dar algumas informações preciosas para nós. Ezequiel ele se dedicou por muitos anos, diaconizando, do seu ministério, da sua chamada. Só que agora lá, e aconteceu que no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, que estando eu no meio dos cativos, olha só, Ezequiel ele abdicou do tempo da sua vida, mas quando foi para ele viver aquilo que o céu tinha liberado, ele estava preso. Meu Deus. Ezequiel ele renunciou à carne, irmãos, o mundo, os prazeres momentâneos. Mas quando chegou a vez de Ezequiel, olha o que a Bíblia diz. Quando Ezequiel estava prestes para viver o ápice do momento com Deus, o extraordinário de Deus, olha só o que a Bíblia diz, irmão. Ezequiel estava cativo, eu disse Deus. Como pode um homem, não, vou trazendo para você entender. Como pode um homem hoje, 2026, se abdicar daquilo que o mundo oferece, sacrificar a sua carne, sacrificar o seu eu, o seu ego, estudar, abdicar, correr atrás, se qualificar, Diácono Tiago, e quando chegar o momento da exaltação, a Bíblia diz que ele está preso. Só que você estuda, trabalha, corre atrás para viver aquilo que a terra oferece. Só que Deus, Ele quer além daquilo que a terra oferece. Deus, Ele quer me dar para mim, para você a eternidade. Vamos viver a eternidade hoje. Fazer a vontade de Deus. Ezequiel queria ser profeta, queria ser sacerdote. Só que Deus queria fazer dele um profeta. Aleluia. E talvez você se questione assim, Deus, eu tenho falado, eu tenho pregado, eu tenho cantado, eu tenho evangelizado. E o tempo da honra? E o tempo da exaltação? Filho, filha, continue. Quando for o momento certo, eu vou fazer acontecer. Ezequiel agora ele está preso, irmão. Ele estava prestes a viver talvez o sonho dele, da continuidade naquilo que o pai fazia. Só que o sonho de Ezequiel é interrompido. Perceba que por Deus. Só que Ezequiel, não, vou melhorar. Talvez você esteja dizendo, Jonatas, mas esse vale, rapaz, não passa. Essa porta que não se abre, esse casamento que não se ajeita, a minha chamada que não se ajeita. Só que Deus está dizendo, fica tranquilo, fica tranquilo. Enquanto você olhar para as dificuldades, você não vai conseguir ver visões que o céu vai liberar para a tua vida. Aleluia, Jesus. Ezequiel já estava cativo. Estava prestes. Perceba que ele deu detalhes. Ezequiel estava dizendo assim, hoje, dia 24 às 8h50 da noite, eu ia ser formado. Eu ia se formar de cruz em Stephanie, como sacerdote. Só que olha só onde eu estou, cativo, missionário. Num lugar onde eu não queria estar. Num ambiente que eu não queria estar. Uma coisa que eu não queria estar vivendo. Só que posso dizer uma verdade? Não é sobre o que você quer, é sobre o que o céu determina. Eu vou melhorar. Não é sobre aonde você quer ir, é onde o céu determina que você
vai. Porque aonde você for, debaixo da direção de Deus, vai ter milagre, vai ter restauração, vai ter cura, vai ter libertação. E o nome do Senhor vai ser. Então Ezequiel agora ele está entender quando ele tem visões. Ezequiel ele começa a entender que o chamado vai além daquilo que ele acha que é ter um cargo. Aleluia. Cargo, irmãos. Glória a Eu Deus. tenho, você tem, todo mundo tem. Só que chamada é para poucos. Fazendo uma verdade? Evangelista fica, presbítero fica, pastor fica. O que sobra, irmão? Nossa alma. Glória a Deus. Achar que não, glória a Deus também. Nunca foi sobre cargo e nunca vai ser, irmãos. Porque já foi dito aqui no culto passado, acho que o pastor Elias, para pregar, o Thiago, acho que falou, Diácono, já para pregar, irmãos, não precisa ser evangelista, não precisa ser diácono, não precisa ser pastor. Ezequiel queria ser sacerdote. Eu falei, mas vai ser profeta. Glória a Deus. Olha só a diferença. Ezequiel queria ser uma coisa, mas Deus tinha para a vida dele outra. Talvez você quer ser A, B, C. Então eu estou falando, não, você não vai ser nem A, nem B, nem C. Você vai ser o que eu quero que você seja. Eu creio. Então Ezequiel agora ele começa. É que quando Ezequiel ele entende, quando ele tem visões de Deus e ele entende o que é para ser feito, a Bíblia diz no seu capítulo 1 de 37 diz assim que a mão do Senhor. Perceba, irmão, que Ezequiel ele, coloca para mim no 37 capítulo 1. Ezequiel ele não teve direito de escolha. Perceba que a mão do Senhor não chegou para ele. O Senhor não chegou para ele e disse assim, Ezequiel, o que você acha de nós ir para o vale? Ezequiel, o que você acha de você dar uma volta comigo ali? Não, perceba que a Bíblia diz que veio, a minha tradução está diferente, a minha está assim, ó, e a mão do Senhor estava sobre mim. Aleluia. Mas ela diz assim, ó, veio sobre mim a mão do Senhor e me fez sair do Espírito do Senhor e me pôs no meio de um. Ezequiel não queria estar lá. O Senhor não perguntou se ele queria ir. E por que você questiona? Senhor, por que eu? Por que comigo? Por que de novo? Irmãos, a Bíblia não mostra, eu já li, irmãos, já reli, que quando a mão do Senhor pegou ele e levou, a mesma mão que pegou e levou é a mesma que sustentou. Aleluia, Jesus. Glória. Fica tranquilo que a mão que te pega para te colocar no vale é a mesma mão que vai te sustentar no meio do vale. Deus, aleluia. Ezequiel agora ele está, Diácono Thiago, num cenário caótico. E a Bíblia diz ali que é o exército de Israel. Por quê? Esse exército estava desse jeito. Outrora, povo de Deus, povo eleito, povo forte, vistosos. Só que agora, missionário, esse mesmo povo que outrora estava fortão, é o mesmo povo que tapou os seus ouvidos para não ouvir aquilo que o céu tinha. E posso dizer uma verdade, irmãos, quando eu e você tapamos os ouvidos celestiais para ouvir aquilo que o céu tem sobre a sua vida, irmão, a nossa fé, a nossa força, a nossa estrutura, o nosso emocional, o nosso espiritual, vai fazendo assim, ó. E quando você abrir os seus olhos carnais, você vai ver onde você vai estar, igual a esse exército. Aleluia.
Todo aquele que tapa os seus ouvidos para não ouvir aquilo que o céu tem, uma hora a conta chega, irmãos. Esse povo de tanto ouvir de Deus, ouvir de Deus, ouvir de Deus, ouvir de Deus, ouvir de Deus e não dar ouvido, mereceu. Não é porque nós estamos aqui hoje, cultuando Deus hoje, que amanhã nós podemos estar fortando de novo. Não, irmãos. A vida com Deus é constância. É um dia após o outro. Ou não pense que você recarregou sua bateria aqui hoje, que ela vai durar amanhã e depois da manhã. Não, irmãos. O reino do céu vai ser comandado por você. É constância com Deus. Ezequiel agora ele está no meio daquele vale, pastor Luciano. E a Bíblia diz que ele começa a observar. Imagina só, a Bíblia não diz, imagina só a cabeça de Ezequiel. Aonde eu vim parar? Tinha tudo para minha vida dar certo. Estava perto de viver aquilo que eu sempre sonhei. Imagina só a frustração de Ezequiel agora, irmãos. Fazendo uma verdade. Muitos aqui sabem do sonho que eu sempre tive. Meu sonho, irmãos, era ser motorista de ônibus. E pensa num homem que se abdicou, que se aperfeiçoou, que estudou. Porque ser motorista não é só sentar no ônibus e sair acelerando, não. Precisa estudar. Tem que estudar. Eu se dediquei, missionário Laudeci, para exercer aquilo que era o meu maior sonho. E pensa a minha alegria quando eu comecei a viver aquilo que era o meu maior sonho. Aleluia. É prazeroso, irmãos. Aí comecei a viver. Presta atenção nisso aqui, irmãos. Comecei a viver. E eu vivendo aquilo que eu sempre quis. Minha vida espiritual aqui, ó. Não, você vai entender. E eu vivendo o meu maior sonho. E minha vida espiritual aqui, ó. E eu vivendo meu maior sonho, meu casamento aqui, ó. Eu vivendo meu maior sonho, minha casa aqui, ó. Eu os meus filhos crescendo e a minha vida só aqui, ó. Aí chega um dia que Deus falou assim: chega. Pegou essa mulher aqui, ó. Pegou esse homem aqui, ó. Falou assim, ó. Ou você para, ou você morre. Aleluia, Jesus. Você acha que o seu sonho não pode te frustrar? Pode. Sabe quando que pode? Quando você começa a se esquecer de Deus. Quando você começa a tapar os seus ouvidos para aquilo que o céu tem sobre a sua vida. E eu me frustrei, irmãos. Chorei. Minha esposa está aí. Eu disse assim: pastora, como? Agora que eu estou vivendo o meu sonho. Ou para, ou morre. E digo mais: só não foi ainda porque estava sobre você a mão Do Senhor. Então, não é sobre viver sonho, é sobre viver a vontade de Deus. Aí quando eu me frustrei, parei, irmãos, sou obediente, irmãos. Parei de viajar. Doendo, mas parei. Passou-se um tempo, essa mesma mulher disse assim, ó: no tempo certo, Deus, não é você, é Deus. Aleluia, Vai te Jesus. exaltar aqui. Aleluia, Jesus. Então perceba que foi necessário passar no vale para ter estrutura, maturidade espiritual para poder contar testemunho aqui hoje. Aleluia, Jesus. E sabe o que o Senhor está dizendo? O vale é necessário para que você tenha testemunho para edificar vidas de pessoas lá fora. Não tem como, irmão. Eu falar para você de vale aqui, se eu nunca passei no vale. Não tem como eu falar de escassez de
casamento se o meu casamento nunca ficou ruim. Você só pode falar daquilo que você vive. Só pode pegar daquilo que você vive. Só pode cantar daquilo que você vive. Aleluia. Aleluia, Jesus. E no ano de 2019, a minha casa não passou o maior vale desses 10 anos que eu me escolhi na comunidade de casado. E eu não desejo para ninguém. E não foi traição não, irmãos. Foi permissão de Deus. Deus, Ele fechou as portas, irmão, para mim e para minha esposa. Pensa num vale dolorido. Eu dizia assim: Deus, mas só uma viaginha, não é para comprar um leite. Irmãos, dei uma viagem. E eu pegava o celular e dizia: Daniel, e esse final de semana? Jonathan, não tem nada. Ô Daniel, estou disponível. Jonathan, não tem nada. Daniel, Jonathan, não tem nada. E minha esposa correndo, irmão, para lá e para cá, e nada de emprego, e nada de porta, e nada de bico. Irmão, 6 meses. 6 meses, os piores da nossa vida. E agora nós já passamos, irmãos, apertados já perante a presença do Senhor. Mas esse ano de 2019 foi o pior de todos. 6 meses sem nada, nada. Só passando necessidade, irmãos. Tinha os pastores que nos ajudavam, minha sogra, meu sogro. Mas pense, irmão, o que é viver literalmente na dependência de Deus. Eu dizia: Senhor, e esse vale? E Deus disse isso. Senhor, e a porta de emprego? Deus disse isso. Uma viagem? Deus disse isso. E teve um dia, irmãos, que eu falei assim: nós fez 40 dias, por isso o Cláudio não está aqui hoje. Nós fizemos 40 dias, irmãos, de monte seguido. Aleluia, Jesus. E não era, irmão, Deus sabe o que eu vou falar aqui. E se eu estiver medindo, que Deus me ilumina aqui nesse altar. E nesses 40 dias, nem um dia eu pedi uma porta de emprego do Senhor. Eu só buscava. E teve um dia que eu disse assim: Senhor, eu suporto. Minha esposa suporta, mas os meus filhos não. Eu saí de casa, irmão, só tinha um leite para o Davi. Davi pequeno. Eu falei: Senhor, um anjo. Jesus, aleluia. Mas amém, o Senhor sabe da nossa necessidade. Eu saí, irmãos, fui para o monte. Oramos, o Senhor fez o que tinha que ser feito. Voltando desse monte, irmãos, chegamos no pé do monte. Veio o irmão, me abraçou e disse assim: Jonas, eu não sei porquê, não me pergunte o porquê, não me questione, mas o Senhor mandou te dar uma caixa de leite. Aleluia, Jesus. Deus é fiel, Senhor. É no meio do vale que o céu vai fazer você viver aquilo que só Ele tem para você. Fica tranquilo. É no meio dessa dificuldade mesmo. É no meio dessa porta fechada mesmo. É no meio dessa crise que Deus, Ele vai te dar maturidade espiritual para você entender o que é servir a Deus de verdade. E ali mais ainda eu entendi, irmãos, que o vale não é para matar você. Não é para te derrubar. Não é para te envergonhar. Não é para fazer você se diminuir. Pelo contrário, não. O vale faz com que você buscamos ainda mais a presença de Deus. E não é, presta atenção nisso aqui, irmãos, não é para você deixar de buscar Deus fervorosamente quando você está no vale. Procure buscar o Senhor antes de chegar no vale. E quando chegar ao vale, você não escurecer. O vale, irmãos, é para poucos. Para poucos. Jonas, ninguém é melhor que ninguém, irmãos. Mas se eu e você não tiver alicerçado, irmãos, se abandona. Sabe por que se abandona?
Porque você olha para um lado e para o outro, você não vê saída. É, Deus. O vale, ele é tão tremendo que você não vê expectativa no meio do vale. Ezequiel agora está no meio do vale dizendo assim: Senhor, o que eu faço aqui? É, Jesus. Era para mim estar exercendo o meu chamado hoje, o meu sonho hoje. É, Ezequiel, mas o que tem para você hoje é esse vale aí, rapaz. E o que você me diz desse vale, Ezequiel? Agora, aqui começa um dos diálogos mais bonitos que eu acho da Bíblia. A Bíblia diz que no capítulo 2 diz assim: e me fez passar ao redor deles, e eis que eram muitos no vale aberto, e eis que eles estavam muito secos. E olha só o que o Senhor disse para Ezequiel. E ele me disse: filho do homem, pode esses ossos viver? Ezequiel, irmãos, presta atenção nisso aqui. Ezequiel, mesmo no vale, ele conseguiu entender o poder de Deus. Aleluia. Lembra que ele entendeu quando ele começou a ter visões? Então no meio do vale ele disse assim: ó, Senhor, tu sabes. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. A resposta de Ezequiel poderia ser outra, mas ele já entendeu que se não for Deus no meio do vale, nada acontece. Então Deus jogou uma responsabilidade para ele. Ele foi sábio e disse assim: Senhor, não é comigo não, é com o Senhor. Ezequiel poderia falar assim: ó, com certeza, Senhor, lógico, pode. Mas Ezequiel sabe, irmãos. Disse assim: ó, aí é com o Senhor. Aí Deus diz assim: ó, então, novamente ele me disse: profetiza. Olha só, Deus jogando a responsabilidade para Ezequiel de novo. Ezequiel pode reviver? Senhor, eu não sei, é com você. Aí Deus diz assim: ó, então profetiza. Aleluia. Então Ezequiel podia falar assim: agora chegou minha hora. Ezequiel podia ficar andando dizendo assim: ó, agora eu vou se aparecer no meio desse vale. Agora eu vou exercer o meu chamado no meio desse vale. Só que, olha a resposta de Ezequiel, irmãos. Ó, ossos secos. Ouve a palavra do Jonatas? Ouve a palavra da igreja? Ouve a palavra dos presbíteros? Ouve a palavra da minha esposa? Ossos secos, ouviram a palavra do Senhor. Ezequiel entendeu que no meio do vale, se não for a palavra do Senhor, as coisas não acontecem. Se não for a mão do Senhor, as coisas não mudam. Se não for a mão do Senhor, o seu casamento não tem renovação. Se não for a mão do Senhor, a porta não se abre. Se não for a mão do Senhor, a sua casa não é restaurada. Se não for a mão do Senhor, o seu chamado não floresce. Aleluia. Então Ezequiel disse assim: ó, ouviram, né? Não é Ezequiel, é a voz do Senhor. E aí, irmãos, a voz do Senhor, irmãos, ela tem poder para fazer além da medicina. A voz do Senhor, ela tem poder de operar naquilo que o homem não consegue operar. Então Ezequiel, ele jogou a responsabilidade para Deus, e assim: ó, não é sobre a minha voz, mas é sobre a voz do Senhor. E sabe o que me chama a atenção agora aqui, irmãos? É que Ezequiel, ele profetiza. Ele diz assim: ó, ouve a palavra do Senhor. E Deus está dizendo assim: ó, Ezequiel, eu faço, mas é através de você. Aleluia, Jesus. Vamos melhorar. Deus está dizendo assim: ó, Ezequiel, eu conversei com você. O nosso diálogo foi esse. Eu posso sim fazer este povo se levantar de novo, mas é através de você, rapaz. Então se coloca de pé. Jonatas, eu não estou entendendo.
Deus está dizendo assim, ó, ei filha, nesse vale não é para você ficar prostrado. Eu quero fazer a sua casa assim ser restaurada. Eu quero fazer a porta se abrir. Eu quero fazer você viver o seu chamado. Mas a responsabilidade de se colocar de pé ainda é sua. Ainda é sua. Ainda é sua. Então Ezequiel, fica hora de pé no meio desse vale. Faz a minha obra. Não cessa de orar. Não cessa de buscar. Não cessa de profetizar. No meio da sua casa tem restauração. Glória a Deus. Não é sobre você, mas é através de... Aleluia, Jesus. Entendeu, igreja? Não é você, é quem está. Aleluia, Deus. Ezequiel entendeu que no meio do vale, ainda que estava doendo, ele tinha que se colocar de pé. Glória, aleluia, Jesus. A Bíblia diz que Deus falou assim, ó, vamos dar uma voltinha comigo? Perceba que Deus, ele não só colocou o profeta no meio do vale, mas fez o profeta conhecer o vale que ele estava. Sabe por quê, irmãos? Você vai entender agora. Talvez o vale da sua vida nessa noite é a porta fechada. Talvez o vale da sua vida nessa noite é a sua chamada que não floresceu. Talvez o vale da sua vida nessa noite é o seu casamento, é o teu filho que ainda não veio, é o teu esposo que ainda não veio. Mas Deus está dizendo assim, ó, eu não só te coloquei no vale, como eu vou fazer você conhecer o vale que você está, para que quando você conheça o vale que você está, você possa saber se movimentar dentro do vale. Sabe por quê, irmãos? Para se movimentar no meio do vale, ainda é com ordem e decência. Jonatas, o vale tudo bagunçado. Irmãos, as coisas de Deus, independente se está no vale ou na bonança, é ordem e decência. Ezequiel podia sair pisando por cima dos ossos de qualquer jeito. Só que Deus disse assim, ó, é em volta, tá? Para que você possa olhar, observar, ver onde você está pisando. Sabe por quê, irmãos? Oh, Jesus. Tem pessoas que você pisa quando você está por cima da carne seca e se esquece que um dia Deus pode. É Deus. Cuidado aonde você tem pisado. Mas Jonatas, está seco. Jonatas, está sequíssimo. Irmãos. Só que ainda é povo de Deus. Aleluia! E quando Deus achar graça e achar um profeta de verdade que entenda chamar de Deus, essa pessoa que está no chão, Deus pode, ó. Aleluia. Deus está dizendo assim, Ezequiel, cuidado onde você pisa, rapaz. Você vai conhecer onde você está, você vai observar onde você está, mas ó, aprenda a se movimentar. Aleluia. E sabe quando eu e você aprendemos a se movimentar, irmãos? Olha o que Deus faz. Deus é lindo. Aleluia, Jesus. Deus, ele nunca erra, irmão. Ele nunca vai errar, irmãos. Deus, ele pega o profeta, pastor Luciano, para andar no meio do vale, para mostrar para Ezequiel que ele não pode pisar em qualquer lugar. E sabe como que Deus faz eu e você se movimentar? É quando a porta se fecha. Sabe quando Deus faz eu e você se movimentar? Quando a enfermidade chega. Já reparou que quando a porta se fecha, você sabe aonde ir? E já reparou também que quando a enfermidade chega, ou que as coisas não estão muito boas, automaticamente você muda a sua postura? Irmãos, eu estou falando isso aqui, é algo de Deus para a sua vida e para a minha vida também. Aleluia, Jesus. Pelo amor de Deus. Só que Deus, ele não quer que nós se movimentamos quando as coisas estão difíceis. Deus, ele não quer só que você se movimenta com ordem de essência quando o casamento está bom, quando a porta ainda está aberta. Deus, ele quer em você se movimentar, missionário, quando as coisas também estão bem. Porque Deus estava mostrando para o profeta dizendo assim, ó,
Aqui era um povo que marchava, era um povo que estava top na minha presença. Olha só o que esse povo está hoje. Mas olha, então, toma cuidado, porque um dia eles estavam assim, hoje eles estão assim, mas hoje, rapaz, através de vocês eles vão se colocar diferente. Aleluia. Então, na presença de Deus, irmãos, é ordem de essência sempre. Aleluia, Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Tem um alinhamento Sim, Deus. com Deus, uma engrenagem com Deus, que ela não pode, em hipótese alguma, desalinhar. Se porventura nessa noite, talvez a sua engrenagem está começando a fazer assim, irmãos, em nome de Jesus, realinhe de novo. Realinhe de novo. Realinhe de novo. Aleluia, Deus. Porque um dia, o vale que foi para aquele exército, o vale que foi para o profeta, um dia vai chegar a minha vez. Um dia vai chegar a sua vez. E Deus quer você, ó. Aleluia, Jesus. Quando chegar a minha, a sua vez, nós vamos entender, missionário. No meio do vale. Nós sabemos onde pisar no meio do vale. Aleluia. Nós sabemos onde recorrer no meio do vale. Glória. Aleluia, Jesus. Deus, Sim, meu Pai. em nome de Jesus, Sim, Deus. a tua palavra, o Senhor, foi liberada. Aleluia, Pai. Eu quero acreditar, Pai, eu quero profetizar, liberar, Senhor, um alinhamento do céu sobre as nossas vidas. Sim, Pai. Deus, em nome de Jesus, no poder que é na sua palavra, Senhor, nós possamos sair daqui nessa noite entendendo, Pai, que o vale faz parte da nossa vida. Só que, além de fazer parte, Senhor, nós possamos ter estrutura espiritual e emocional para suportar o vale, Pai. E nunca se esquecer, Senhor, meu Deus, meu Pai, que foi as suas mãos, por muitas das vezes, que nos permitiu, que nos levou no meio do vale, Pai, para nos dar maturidade, para poder suportar, para poder vencer batalhas e poder encorajar outras vidas aí, Senhor. Aleluia, Jesus. Pai, no nome de Jesus, aquilo que eu não consigo, Pai, aquilo que eu não posso, aquilo que as minhas mãos não podem, Senhor, faça, Senhor, meu Deus, meu Pai, opera, Senhor, no nome de Jesus. Dá vida para esse povo, Pai. Dá força para esse povo. Talvez só ele, só ela sabe o vale que entrou enfrentando aqui nessa noite. Não cabe a mim, Senhor. Não cabe à igreja, mas nós sabemos que o Senhor sabe do vale de cada um aqui neste lugar. O Senhor sabe das madrugadas. O Senhor sabe das lágrimas, do choro, que por muitas das vezes não sabe uma palavra, só escorrem as lágrimas no meio do rosto. Mas a tua palavra diz, o salmista nos afirma que todo aquele que leva a preciosa semente, andando, gemendo e chorando, voltará sem dúvidas, colhendo consigo os seus frutos. Então, Pai, no nome de Jesus, as lágrimas dessa noite, eu quero liberar, eu quero profetizar que vai ser bênção, vai ser bonança para os teus filhos, para as tuas filhas, do meu Pai, no nome de Jesus. Deus, visita corações aquebrantados sobre esse lugar, Senhor. Pai, no nome de Jesus, visita corações entristecidos, Senhor, meu Deus, meu Pai, amargurados, angustiados, Senhor, meu Deus, meu Pai, que no meio do vale pensem em desistir, pensem em parar, Senhor. Mas eu quero dizer no nome de Jesus que a tua graça continue alcançando o teu povo, Senhor. Assim como a sua palavra diz em Isaías, no seu capítulo 59, que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa nos salvar, e muito menos o seu ouvido agravado para que não possa ouvir o nosso clamor. Então, Deus, no nome de Jesus, ouve o clamor do teu povo, Senhor, meu Deus, meu Pai.
Em nome de Jesus. A obra que o Senhor começou, Senhor, meu Deus, meu Pai. Eu creio que o Senhor é fiel para aperfeiçoá-la. E eu creio no nome de Jesus que casamento vai ser restaurado. Filhos vão ser alcançados. Esposas vão ser alcançadas no nome de Jesus. Deus abençoe o nosso ministério, Senhor. Traga vida, Senhor, para aqueles que acham que estão mortos espirituais. Traga renovo do céu, meu Deus e meu Pai. Traga, Senhor, sempre uma palavra. Se for de exortação, amém. Se for de bênção, amém. Se for de conserto, amém, Senhor. Mas esse altar só está disponível para pegar a palavra rema do céu no nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, que possa subir aqui somente pessoas, homens e mulheres de Deus, para liberar aquilo que o Senhor tem determinado sobre a nossa vida, Senhor. Deus, em nome de Jesus, alcance o nosso pastor Amaurinho, nossa pastora Luciana, Senhor. O fôlego de vida continue soprando sobre a vida deles, ó Pai, sobre a casa, sobre a chamada, sobre o ministério, sobre o fardo, ó Pai, a qual eles carregam, meu Deus, meu Pai, no nome poderoso de Jesus. Traga, meu Deus, meu Pai, um alívio. Traga um refrigério para os teus filhos, para as tuas filhas, Senhor. Para o anjo e para a anja dessa igreja, Senhor, meu Deus, meu Pai. Para o corpo de obreiro, Pai amado, Pai querido, no nome de Jesus. Cada diácono, cada presbítero, cada evangelista, cada obreiro, Senhor, cada cooperador, cada diaconisa, cada diácono, meu Deus, meu Pai. Cada membro, Senhor, dessa igreja. Sonoplasta, meu Deus, meu Pai, levita. Todo o corpo de obreiro, toda a igreja, no nome de Jesus. Faça, Senhor, a tua morada. Visita corações, Senhor, meu Deus, meu Pai. Visita a minha casa, Senhor. Meu casamento, ó Pai, no nome de Jesus. Os meus filhos, Senhor do Senhor. Minha casa do Senhor, meu Deus, meu Pai. No nome poderoso de Jesus. Ainda, Senhor, que por muitas vezes nós conseguimos entender o deserto, o vale, mas nós sabemos que a partir de hoje, no nome de Jesus, é o Senhor que está conosco. É o Senhor que vai passar conosco. Não é sobre o lugar que a gente está, é sobre quem está conosco, ó Pai. Faça-nos viver, meu Pai, no nome de Jesus, o extraordinário do Senhor sobre a nossa vida, Senhor, meu Deus, meu Pai. Abre as portas de emprego, Senhor, se for preciso. Honra os teus filhos e as tuas filhas, meu Deus, meu Pai. Porque unicamente, exclusivamente, só o nome do Senhor que vai ser glorificado, ó Pai. Que cada vez mais nós possamos se diminuir, Senhor, para que a tua glória continue sendo resplandecida, Senhor, meu Deus, meu Pai. Para que o nome do Senhor continue sendo glorificado, exaltado, Pai amado, Pai querido. Ah, Senhor, meu amigo, que é o Espírito Santo. Visita, Senhor, meu Deus, meu Pai, cada casa, Senhor. Visita, meu Deus, meu Pai, os hospitais, Pai amado, Pai querido. Aquelas pessoas que não puderam vir nessa noite, visita, Senhor, meu Deus, meu Pai. Dê uma nova oportunidade, Pai amado, Pai querido, para reconhecer que somente é o Senhor, meu Deus, meu Pai, que tem o poder sobre todas as coisas. Senhor, as casas de recuperações. Deus, aleluia. Clínica, Senhor, meu Deus, meu Pai, de reabilitação, Senhor. Onde que por muitas vezes tem pessoas esquecidas, abandonadas pela família, Senhor. Mas o Senhor não faz acepção de pessoas, meu Deus e meu Pai. Visita cada casa, Senhor. Os hospitais da leite dos UTI, onde o médico já desenganou, Senhor. Nós cremos, acreditamos, ó Pai, que a última palavra ainda continua sendo do Senhor. Então, Pai, envia os seus anjos, ó Pai, para cada vida que está desenganada, Senhor. Para cada vida abandonada, rejeitada, esquecida sobre aquele lugar, ó Pai. Continue capacitando os médicos, Senhor, meu Deus, meu Pai, trazendo cura, trazendo milagres, Senhor, através da vida dos médicos, Senhor, meu Deus, meu Pai, porque nós sabemos que cada um foi capacitado para fazer aquilo que foi determinado, mas se não for o Senhor, de nada acontece. Então, meu Pai, no nome poderoso de Jesus, é que eu te peço, te louvo, te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do nosso Espírito Santo. A igreja diz: amém. As palmas, Senhor. Deus é bom, né, irmãos? Deus abençoe a vida de vocês, abençoe a vida de nossa conta. Pode ter certeza que o melhor lugar que vocês poderiam estar é aqui na casa do Senhor.
Amanhã, quinta-feira, oração, né, pastor? Amanhã, então, não teremos a oração, irmãos. Na outra aqui. Domingo, culto da família, às 19 horas. Estaremos aqui mais uma vez para glorificar o nosso Senhor. E sexta-feira também não haverá tarde da bênção, né? Sexta-feira também não haverá tarde da bênção. A gente está preparando as mudanças aí. Depois a gente vai estar passando para os irmãos. E aí o encontro de casal está chegando, está próximo. Eu quero conversar um pouquinho com os obreiros, missionário, evangelista, que vão estar para encerrar o culto. É rapidinho, coisa de 5 minutinhos. E o culto das crianças, irmãos, está chegando, dia 18 de julho, também está próximo. Creio que vai ser bênção, né? Missionária Márcia Regina. Vai ser bênção do Senhor. Fala. Pipoca, cachorro, salsicha e pão. Também. E molho. Ixi, cadeira. Quem puder abençoar, gente, aí com o supermercado inteiro, amém? A lista foi grande, né? Salsicha, pão, bolo, bem, mano, pipoca, pirulito, refrigerante. O que mais? Tá me encerrando. Agora não. Em nome de Jesus. Se levanta, irmãos. Pensa bom para frente. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que assim seja. Que o Senhor resplandeça o rosto sobre ti. Que assim Que o seja. Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E digam amém. E irmão, a santa paz do Senhor.